Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de Sociologia. Eu estou aqui com a minha querida colega Lorena Vaz. Fala, Lorena. Olá, César. Olá, meninos e meninas. Olá, senhores e senhoras mediadores. Estamos começando, mais uma aula de Sociologia. Como sempre, eu estou lá na assistência. Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloca lá no chat. Beleza, Lorena. Essa aula está super bacana. É uma aula que eu quero a participação de vocês, que eu quero o empenho de vocês para a gente poder, na verdade, curtir essa aula. Tá bom? Então vamos começar logo. Eu já vou para o momento de exposição. Vamos lá? Então pronto. Eu já vou trazendo aqui os nossos slides iniciais, apresentando a equipe de Sociologia. A equipe de Sociologia, aqui no slide inicial, tem a articulação do professor Márcio Doria e é formada pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Lorena Vaz, Maurício Castro e Oyama Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio, a disciplina Sociologia, aqui no vídeo professor César Mustafa, na assistência a professora Lorena Vaz. A aula de hoje, aula de número 3, divisão social do trabalho. O objetivo da nossa aula de hoje é identificar a divisão do trabalho social em diferentes contextos espaciais e temporais. É conhecer as transformações técnicas e geográficas do mundo do trabalho. E a gente começa com música, que é para não perder a tradição. Vamos colocar aqui a nossa música. Que Deus criou a diferença, irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é só um, e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum, diversidade é a sentença. Que seria do adeus sem o retorno? Que seria do nu sem o adorno? O que seria do sim sem o talvez e o não? O que seria de mim sem a compreensão? Que a vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. Beleza, pessoal de Morrinho aí me deu 1-0, porque na verdade a gente colocou um slide aqui e eu esqueci de substituir. Então o slide era da música Legião Urbana. Só que aí eu coloquei, eu tinha pensado em outra música e esqueci de alterar o slide. Bom, mas achei que ia passar despercebido, que ninguém ia notar, mas o pessoal de Morrinhos já notou ali o erro, né? Mas é isso mesmo, a música era essa mesmo, a música fala de diversidade, e é exatamente isso que a gente propõe, né? A gente propõe, na verdade, essa reflexão sobre a questão da diversidade, porque a gente vai ver as diversas formas de organização do trabalho, a gente vai ver as diversas classificações do mundo do trabalho,
Então a gente vai trabalhar com isso. Na próxima aula também, a gente já vai também trabalhar mais com diversidade. Então a diversidade ela é importante sempre, ela é importante em todos os lugares e a gente não pode ser monocromático, né? A gente tem que ter essa questão da diversidade. A todo mundo que está chegando aí, meu boa noite. Agora eu já não consigo mais falar para vocês. Bom, gente, então eu vou trazer para vocês aqui um slide enquanto que vocês pensam que essa questão, a gente vai fazer uma enquete aqui com vocês, rapidinho. Botar no slide aqui para a gente ver. O que você vai ser quando crescer? Essa é uma pergunta que a gente sempre ouve quando é criança, né? A gente sempre ouve, convive com ela, né? E a gente às vezes perde essa pergunta de foco, né? De vista. O que é que você vai ser quando crescer? Né? Então eu digo sempre, a gente não pode adotar a filosofia de Zeca Pagodinho. Que filosofia é essa? Deixa a vida me levar, né? Então essa não dá. A gente tem que tentar direcionar a vida da gente, tentar levar. Então a minha pergunta para você é, o que é que você vai ser quando crescer? Enquanto que vocês se organizam para responder isso, né? Eu já vou fazendo a revisão da aula anterior. Na aula anterior nós vimos alguns modelos de produção. Esses modelos de produção foram adotados a partir do final do século XIX e entrando pelo todo o século XX. O primeiro modelo de produção é o modelo de produção taylorista, né? No taylorismo, nós vamos ter a divisão do trabalho, o controle do tempo, a extrema especialização. A gente lembra que o taylorismo ele foi criado exatamente para dar essa cara de ciência para a administração. Tanto é que a gente chama o taylorismo de administração científica. O taylorismo foi uma teoria tão bem estruturada que um grande empresário quis adotar essa teoria, que foi o Henry Ford. Henry Ford é o criador da fábrica dos motores da Ford, né? E aí o Henry Ford aplica o taylorismo na sua fábrica. Mas funcionou tão bem, que o próprio conceito acaba sendo suprimido pelo Fordismo, né? O que a gente vai chamar de Fordismo. O Fordismo ele tem como característica o trabalho assalariado, a produção em série, a linha de montagem, a especialização e rigidez. Dentro do Fordismo, a gente vai lembrar que era um mercado que tinha que se adaptar ao que a fábrica produzia. A fábrica produzia de maneira rígida um único tipo de produto. E o mercado tinha que se adaptar àquilo que a fábrica produzia, porque produzia em larga escala, em grande quantidade, seguindo a sua produção em série, na sua linha de montagem. Mais tarde, lá no final do século XX, praticamente, após Segunda Guerra Mundial, surge um novo modelo de produção, né, que é o toyotismo. O toyotismo surge no Japão pós Segunda Guerra Mundial. Né? Então, dentro do toyotismo, você vai ter uma produção mais flexível, uma produção que vai se adaptar ao mercado, um trabalhador que vai exercer múltiplas tarefas, uma maior qualificação para esse trabalhador e uma diversificação da produção. Uma das características principais do toyotismo é o just-in-time. O just-in-time ele é, na verdade, o conceito de que eu vou produzir o correto, no tempo correto, na quantidade exata, certo? Então, na verdade, produz aquilo que o mercado está pedindo. No toyotismo, é a fábrica que se adapta ao mercado. No Fordismo, é o mercado que se adapta à fábrica. Beleza? Então, Lorena, me diga aí quais são as profissões que surgiram por aí. Pode voltar o vídeo pra gente. Bom, Sônia de Boquira, Vaca Morta, falou que vai ser jornalista. Olha aí, que bacana. Tatiane, advogada, também de Boquira. Amanda, de Jaborandi Breja.
policial do Cerrado. Que mais? Tanael disse que vai ser matador de aluguel de onça. O que é matador de aluguel? Eu entendi muito o que é matador de aluguel de onça. De onça? Que mais? O áudio tá baixo. O áudio tá baixo. Vamos lá. Que mais? Amanda, policial. Liliane, policial. Várias pessoas aqui querendo ser policiais. Legal, bacana isso. A gente precisa de policial. Capinduro, tenente. Barra Vanderlei, crime ambiental. Agora ficou bom. Mel também, policial. Várias pessoas querendo ser policiais. Muito bom. Lá o pessoal é de Planalto, professor, tem outro de médico. Muito bom, gente. Bacana. Então a gente está vendo que tem uma série de profissões. Então a gente vai ver agora um outro vídeo falando sobre as novas profissões, as profissões de sucesso. Vamos ver aqui. Bota no vídeo. Algumas carreiras nem sabem o que é crise. Ô, Rodrigo, as profissões em alta para esse ano são aquelas que ajudam as empresas a inovar ou então a cortar custos, né? É isso aí, inovar ou faturar, para poder rimar, né? Olha, tem até empresa que não consegue preencher vagas, viu, Ana Luísa? Nas áreas de finanças e tecnologia, porque os bons profissionais estão empregados. Aqui funciona o Departamento de Recursos Humanos de uma rede de laboratórios médicos. E aqui se fala em contratação. Agora, por exemplo, tem uma vaga aberta de consultor tributário. Aquela pessoa que conhece bem os impostos e consegue fazer com que a empresa pague o mínimo possível dentro da lei. As funções de suporte administrativo que ajudam a organização a ser mais eficiente, num momento tão desafiador de economia, elas ganham mais importância. As profissões que devem estar em alta neste ano se dividem em dois grandes grupos. Um reúne as atividades ligadas a finanças. A procura por profissionais da área tem uma relação direta com a crise econômica. As empresas querem saber como podem fazer mais gastando menos. No outro grupo estão as profissões ligadas à tecnologia. Essas ainda não sabem o que é crise. Estão em alta os cientistas de dados, desenvolvedores de aplicativos, especialistas em desenvolvimento de design virtual. São funções que surgiram nos últimos anos por causa da necessidade do mercado. Ainda nem tem uma formação específica. A Andressa estudou para ser designer. Hoje ela trabalha na área de User Experience, traduzindo, experiência do usuário. E usuário é o nome novo do que a gente chamava de cliente, freguês, consumidor, antes da gente usar a internet para tudo. Consegue falar com a tecnologia, mas também consegue falar com a área de negócios. Então o usuário fica feliz e eu ganho dinheiro. Acho que esse é o futuro, assim, né? Algumas profissões, digamos assim, do passado, também estão em alta. Diretor financeiro, gerente de vendas, analista contábil. Esse diretor de uma empresa de recrutamento acredita que ainda vai levar um tempo para equilibrar o mercado. Por enquanto, os profissionais que têm os novos perfis que as empresas estão buscando são raros. É o que ele vê quando preenche uma vaga. Sempre que eu concluo um processo com algum profissional com esse perfil, ele, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, ele estava empregado. Então, quer dizer, é um perfil ou é uma carreira que passou sem perceber de forma muito grave a crise, né? Muitas dessas profissões surgiram, né, sem uma formação específica. Os profissionais acabaram vindo de áreas similares, mas sempre estudando, se atualizando. Fica então a dica, né, Ana Luísa? É isso, Rodrigo. As empresas todas querendo cortar custo, querendo otimizar aí os contratos. Aliás, não só as empresas, as famílias também. Essa é a regra no atual momento, né, Rodrigo? Parece, mas não está fácil não, viu? Como diria a minha amiga Kátia, não está sendo fácil. Acho que vocês não conhecem essa piada porque não é do tempo deles, viu, Lorena? Repare, gente. Então, eu acho que pela nossa enquete aqui, eu acho que se a gente confrontar a enquete que a gente fez com as profissões que foram faladas no vídeo, na verdade, estaria todo mundo aí desempregado, né? Porque, segundo o vídeo aqui, ninguém acertou. Então a gente vai percebendo isso. A gente vai percebendo que vai surgindo uma série de profissões novas.
geralmente essas profissões ligadas à questão da economia, ligadas à questão da economia como um todo e da economia das empresas, né? Pessoas que são analistas e que vão pensar a empresa, pensar em redução de custos sem reduzir produtividade, pensar em redução de valores sem, na verdade, perder em qualidade, né? Então, esse é um grande desafio. E a gente viu que um outro ponto também é a questão tecnológica. Então, os profissionais da área de tecnologia também estão em alta, né? Mas, na verdade, todas as profissões, elas têm os seus altos e seus baixos. Não existe essa história de profissão que vai sempre ser perfeita e etc e tal. O pessoal ali de Planatório está dizendo, a questão é que as máquinas desempregam bastante, com isso deveríamos nos qualificar para manuseá-las. Na verdade, as máquinas desempregam, mas empregam também. As máquinas também criam empregos, né? É bom a gente estar atento a isso. É bom a gente perceber que assim, não é só o desemprego da máquina. A máquina desemprega, como você mesmo falou, quem está desatualizado, quem ficou para trás, né? A máquina desemprega, mas ela, ao mesmo tempo, vide aí o computador, milhares de empregos surgindo cada dia mais, formadores de aplicativos, a pessoal da configuração, a venda online e tal, tudo isso de fato, são empregos novos que vão surgindo a partir da tecnologia. A grande questão dessa nossa aula de hoje é tentar classificar as profissões em níveis diferentes. É a gente perceber que as profissões, elas trazem status diferentes, né? A gente perceber que cada profissão lhe coloca em um patamar social diferente. É isso aqui, né? Então, se tudo der certo, vou botar no slide aqui para você ver, se tudo der certo, como muitos falaram aí, vai ser um médico, vai ser um engenheiro, vai ser um juiz, né? Então, se tudo der certo, vocês vão ocupar esses lugares de destaque na nossa sociedade, vão ocupar esses cargos privilegiados na sociedade. Apesar que engenheiro, outro dia eu encontrei, já andei em 2 Uber que eram engenheiros desempregados, tá? Ok, beleza. Agora, tem o outro lado, né? Se tudo der certo, você vai ser isso, e se nada der certo, você vai ser gari, garçom, empregada, vendedor do McDonald's, agricultor. Tá certa essa minha fala? Claro que não, gente. Claro que essa fala minha tá descontextualizada, tá fora do padrão. Na verdade, essa não é uma fala minha. Pode voltar para o vídeo aqui. Essa fala, na verdade, foram de alunos do 3º ano, de uma escola lá no sul do país, há uns 2 anos atrás. Eles fizeram uma brincadeira, né, porque tem o dia do mico no 3º ano e tal, e aí uma vez por mês, uma sexta-feira no mês, eles se fantasiam de alguma coisa, eles combinam um tema, e aí todos vão fantasiados daquele tema. Então, podem fantasiados de placas de trânsito, de sinalização de trânsito, né? Pode ir fantasiado de palhaço. Aí eles estabeleceram, se tudo der errado, se nada der certo, ou seja, se seus planos não funcionarem, se você não passar no vestibular de medicina, se você não passar no vestibular de direito, o que é que você vai ser? Aí eles foram fantasiados assim, de gari, eles foram fantasiados de garçom, de empregada doméstica, de atendente do McDonald's. Mas aí entra toda uma crítica que a gente faz. Será mesmo que essas pessoas que trabalham no McDonald's, que trabalham como empregada doméstica, que trabalham como agricultores, será que deu errado para elas? Bom, eu trouxe um especialista para falar. Eu vou botar um slide aqui, botar um vídeo para a gente ouvir um pouquinho Leandro Carnal falando sobre isso, sobre esse fato especificamente. De trabalhadores braçais para dizer o que se faria se desse errado, tudo que se faz se torna público. E nós viramos, ao mesmo tempo que muito próximos das pessoas, viramos também uma espécie de juízes, viramos uma espécie de moralistas do mundo.
A educação falha e acerta. As instituições envolvidas, uma delas inclusive, a Fundação Evangélica, que eu já dei aula, quando comecei a minha carreira, e o Colégio Marista, onde meu pai deu aula de latim há um tempo, as instituições falham e acertam, como a USP, como a Unicamp, como a Federal de Porto Alegre. Atrás de um episódio infeliz tem milhares de acertos. São instituições sérias, são instituições que buscam, mas a escola não é uma redoma. A escola faz parte do processo. A escola tem comprometimentos sociais. E o bom do episódio é que ele traz à tona esse debate. É bom para a escola discutir, por exemplo, o contraditório. Vamos nos fantasiar de coisas fracassadas. Que tal de presidente do Senado? Que tal de presidente do Congresso preso? Que tal de empreiteiro milionário na cadeia limpando o vaso sanitário? Vamos falar de fracassos? Fracassos de empresários sem caráter? Fracassos de pessoas que estão sendo presas? Não? E isso é um fracasso melhor ou pior do que um atendente do boticário, que está ali trabalhando diariamente? A escola não é um espaço mágico, mas é um espaço do contraditório. E ali ele vai poder discutir coisas e não apresentar uma versão monolítica. Também, se ele apresentasse só elite branca fracassada milionária, também seria tão monolítico quanto apresentar funcionários braçais. A escola é o espaço da dialética, da contradição, de debater. O debate que não aconteceu no pátio da escola, infelizmente, aconteceu na internet. Então, aí, beleza. Aí, Leandro Carnal, ele traz essa perspectiva também de discussão, né? É óbvio que a gente traz esse fato à tona, tal, e não pode responsabilizar e culpabilizar a escola por isso, porque a escola é lugar de conflito mesmo. A escola é lugar que surgem essas dúvidas, é como ele estava falando. E aí é para a gente pensar mesmo, poxa, será que a pessoa que virou empregada doméstica, ela deu errado? Ela deu errado, por que ela deu errado? Né? Ela conseguiu emprego, ela conseguiu manter a família dela de forma digna, né? Então, ok, beleza, ela é até inclusive feliz, né? Ela é feliz lá. Eu tenho uma funcionária lá na minha casa e ela fala isso, ela diz assim, trabalhei em loja já, eu trabalhei em Bom Preço, ela trabalhou até aqui no iate. Ela diz assim, mas eu nunca gostei tanto de um trabalho como esse. Eu digo, não, você está puxando meu saco só por... Né? Então, perceba, ela deu certo dentro da perspectiva dela. Ali naquela imagem, tem uma pessoa com síndrome de Down, né, que está trabalhando como atendente do McDonald's. Será que para ele deu errado ou para ele deu certo? Né? Será que para a pessoa que está buscando o primeiro emprego, né, que é a realidade da maioria das pessoas, quando busca o primeiro emprego, conseguirem numa loja, num fast food, né? Deu errado? Não, deu certo, gente. Deu bastante certo. Será que para o agricultor que acorda todo dia às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã e vai para a roça e cuida das galinhas, cuida das vaquinhas e cuida das plantas, será que deu errado? Claro que não. Claro que não é essa. Então, é para a gente de fato pensar. O gari deu errado? Não também. Até porque o pessoal estava aqui me dizendo hoje de tarde que a maior parte dos garis, eles fazem concurso público na cidade, eles são funcionários municipais, então eles têm estabilidade, então eles fazem parte de um rol de empregados públicos que tem ali o salário certinho e muitas vezes ganham, inclusive, mais do que um trabalhador de serviços gerais. Então não deu errado para ele, certo? Agora, essa classificação que a gente usa, vou até colocar o slide para a gente já discutir isso, essa classificação do trabalho é uma forma também da gente classificar as pessoas. Então a gente utiliza os diversos trabalhos para classificar as pessoas, para estabelecer um lugar social para as pessoas, entende? Então, por isso que a gente tem profissões que são destinadas a uma determinada classe e tem profissões que parecem que já estão reservadas para uma outra classe. Se você pensar, por exemplo, num curso de medicina, um curso de medicina é dificílimo de você entrar, né? Por quê? Porque a concorrência é muito grande, porque existem poucas faculdades de medicina,
né? Pode voltar para o vídeo aqui, por favor. Existem poucas faculdades de medicina, inclusive o próprio Conselho de Medicina do Brasil, ele proíbe novas aberturas de faculdades de medicina. Para abrir uma faculdade nova de medicina tem que passar por uma série de critérios que é importante passar, mas a gente percebe, a gente sabe, inclusive, que essas faculdades, muitas vezes, elas são limitadas exatamente para fazer com que não se abra outros cursos de medicina, fazer com que a profissão fique restrita a poucas pessoas, né? Depois, se você venceu a barreira do vestibular da medicina, você vai ter que vencer a barreira do custo de manutenção, porque os livros são caríssimos. Os livros da área de medicina são acima de R$1.000 e muitas vezes você não encontra na biblioteca. Hoje em dia com a internet fica mais fácil, mas você vai precisar ainda assim de livros, né? E se você venceu essa outra barreira, tem uma outra barreira que você vai ter que vencer. Um curso de medicina dura 6 anos. Um curso normal, na área de engenharia, dura 4, né? Um curso de medicina dura 6 anos, né? 6 anos para você concluir a parte básica, porque ainda tem mais 2 anos de residência, né? Então, 8 anos para você se formar, fica impossível para o filho de um pobre, né? Ou fica muito difícil para o filho de um pobre se formar. Então percebe, todas essas barreiras são colocadas, não é por nada, essas barreiras são colocadas como reserva de mercado para uma determinada classe que pode bancar esse curso, que pode passar no vestibular e que pode, na verdade, se dar o bel prazer de passar 8 anos estudando. Entendido, gente? Percebe? O curso de Direito da mesma forma. O curso de Direito é um curso simples, é um curso que não tem laboratórios, é um curso que só depende, na verdade, do professor ali dando aula, né? E o curso de Direito dura 5 anos, né? É um curso que tem uma duração maior do que muitos cursos de engenharia, né? De arquitetura, por exemplo. Percebe? Então dura 5 anos, não é por nada, dura 5 anos para dificultar o acesso e a permanência de quem não pode se sustentar no curso de Direito. Os livros são caros, né? E terminado o curso de Direito, o que acontece? Você ainda tem que passar no teste da OAB. Então, poucas outras áreas têm teste. O de contabilidade parece que tem, o pessoal estava me informando, mas poucas outras áreas têm teste pós-curso. Beleza? Então a gente vai vendo aí que vai criando essas reservas de mercado, esses nichos de mercado, exatamente para fazer com que nem todas as classes sociais tenham acesso a esses cursos, né? Beleza, aí o pessoal está dizendo o seguinte, tem 9 faculdades públicas de médio na Bahia e umas 7 particulares. E o curso de medicina é extremamente caro, é um curso que é caro, assim, de 7, 8, 10 mil a mensalidade, né? Nas particulares, né? Quando o governo cria o ProUni, cria o FIES e que facilita esse acesso, ele torna possível a entrada de algumas pessoas de outras classes, né? Que ainda vão fazer esse curso com muita dificuldade, beleza? Tranquilo aí? Joia. Deixa eu então avançar aqui e a gente já vai entender um pouquinho mais sobre o trabalho. A gente fala, e eu já falei para vocês, que o trabalho nem sempre foi visto como algo positivo, algo bacana, algo legal. Por exemplo, para os gregos, trabalhar era algo humilhante, era algo desprezível. Os homens livres se dedicavam à política, à artes, à filosofia, a direito e à poesia. Eles podiam fazer isso porque eles tinham escravos. Esses escravos é que faziam a produção de alimentos, esses escravos é que cuidavam das propriedades, para que os gregos pudessem, na verdade, desenvolver suas ideias, etc. e tal. Então, o trabalho não era o forte aí dos gregos. E de outras sociedades. Os romanos também não gostavam muito de trabalhar. Gostavam de guerra, mas não gostavam de trabalhar.
O trabalho sempre foi visto, na verdade, como uma espécie de tortura, né? Na Idade Média, por exemplo, a igreja dividiu a sociedade entre os que rezam, os que lutam e os que trabalham. Os que rezam, na verdade, são os membros do clero. Os que lutam são os membros da nobreza. E os que trabalham é todo o resto, é o povo, né? Beleza? Eu vou falar com o pessoal aqui que a tela está escura para o pessoal tentar ver aí se dá um jeito aqui. Bom, e a gente ainda tem a questão da invisibilidade social. Então, alguns trabalhos porque até a Idade Média o trabalho era visto como algo negativo, algo ruim, né? A partir da Idade Média, no final da Idade Média, que a burguesia ela começa a trabalhar, porque a perspectiva com o ressurgimento das cidades, a burguesia monta os seus pequenos negócios e começa a trabalhar. Então, esse conceito, essa forma de visualizar o trabalho, ela muda, né? E o trabalho passa a ser visto como algo positivo. E essa mudança ela teve que ser criada, inclusive, pela própria religião. A religião protestante que estava surgindo ainda no início da Idade Moderna, ela traz o trabalho como algo dignificante, né? Por exemplo, os calvinistas, eles acreditavam que, pela teoria de Calvino, a teoria da salvação pela predestinação, ou seja, você já nascia predestinado por Deus para ir para o céu ou para ir para o inferno, né? Então essa era a teoria de Calvino. E aí as pessoas dizem assim, bom, se a gente já nasce predestinado para ir para o céu ou ir para o inferno, então como é que eu sei se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno? Aí Calvino diz, olha, é o seguinte, se você conseguir na sua vida, durante o percurso da sua vida, prosperar, significa que você foi abençoado por Deus e que você vai para o céu. Se você não conseguiu prosperar, significa que você não foi abençoado por Deus e que você vai para o inferno, certo? Então havia, na verdade, essa ideia. Ó, mas a prosperidade é uma coisa que eu posso conquistar. Basta eu trabalhar, basta eu economizar, basta eu levar uma vida regrada. Pronto, beleza. Então o pessoal que quer dar um print, printa aí, por favor. O pessoal estava trocando a pilha ali do microfone que acabou. Então o que é que acontece? A gente vai percebendo que essas pessoas, elas passam, na verdade, a ter uma outra visão do trabalho. Mas mesmo assim, a gente percebe que ainda existem profissões que são invisibilizadas. Vamos ver aqui esse vídeo rapidinho. Olha, o que é mais difícil na minha profissão é eu chegar a querer ir assim, num estabelecimento como, tipo, por exemplo, um restaurante e me sentir vergonhado por eu saber que tem pessoas que têm vergonha ao longo de mim. Entendeu? Essa, pra mim, é a pior coisa que tem. O resto, eu tiro de letra. A reportagem é sobre o primeiro estudo que foi feito sobre os trabalhadores de limpeza da cidade de São Paulo. É uma categoria que envolve os coletores de lixo e os varredores, que são os garis, auxiliares de limpeza, tanto em empresas quanto em prédios públicos, e também os jardineiros. O que mais chamou a nossa atenção nesse estudo é que é uma categoria que sofre muitos episódios de discriminação profissional. Do total de entrevistados, 73% se declararam com expressões como pretos, negros, pardos, morenos, marrons ou mulatos. 27% se autodeclararam brancos e menos de 1% indígenas ou asiáticos. Se você pegar essa roupa e entrar dentro de um ônibus, o pessoal já olha pra você meio estranho, tipo, se afasta um pouco, entendeu? Se sente como se você, como é que eu posso falar assim? Como se você não existisse naquele momento, assim, só por causa da roupa, por causa do lixo, não sei. Não sei o que o pessoal pensa também, né? (90% da discriminação é profissional.
eu entendia que esse pessoal se sentia discriminado por morar na periferia, por serem pobres e a maioria negros, né? Mas não é isso que mostra a pesquisa. A pesquisa mostra que eles se queixam da discriminação profissional. Ele vê que as pessoas o enxergam como uma coisa pior do que o lixo. Como a gente está coletando assim na rua, passa com o carro a 1000, sabe? Como se não tivesse ninguém ali. Se você está no trabalho, ele podia parar um pouquinho, mas não, ele fica acelerando. Você tem que se livrar do carro, porque eles não estão nem aí não. Então a gente é esquecido de uma certa forma sim, né? Porque, por que não? Se um carro passa, desrespeita ao ponto de atropelar. Não se enfim nas horas devagar, nem folha caindo pra te forçar. A gente coletando, quando a gente passa assim na rua, assim, tá tudo cheio de lixo, assim. Mas quando a gente passa, a gente olha pra trás e vê tudo aquilo bonitinho, limpinho. Aí pra gente mesmo é um orgulho, né, no caso. Apesar de ter essa importância social, eles são pessoas que acabam sendo muito discriminadas. A cidade sem a gente, tá a cidade toda imunda, suja. A gente limpa a cidade. Beleza, então, gente. Então aí a gente já vai percebendo que existe todo um discurso, todo um diálogo em relação a essas pessoas que se sentem invisibilizadas pela sociedade, né? Que se sentem invisíveis diante da sociedade e muitas vezes até discriminada, né? Mas a gente sabe que toda profissão ela é digna, ela é merecedora da atenção. O que a gente vai perceber claramente, que fica claro para a gente, é que há uma separação, uma segregação, uma divisão baseado, na verdade, no dinheiro, né? No capital, né? Então, a gente percebe que existe aí uma separação de profissões pela questão da grana mesmo, né? Então, pois o pessoal está colocando que toda profissão tem sua importância. Claro que tem, né? Imagine uma cidade sem gari. Quem recolhe o lixo? Quem cuida da limpeza pública, né? Então é muito duro, preconceito. Vamos ver aqui o que os nossos 3 pensadores principais da sociologia acham dessa questão da separação do trabalho. Primeira coisa aqui é o Durkheim, aqui no slide. Para Durkheim, a divisão social do trabalho ela é muito mais moral do que econômica, para Durkheim, né? Durkheim entende que uma vez que são os fatores que unem os indivíduos na sociedade, pois geram um sentimento de solidariedade entre aqueles que realizam as mesmas funções. Então, Durkheim ele estabelece essa classe a partir de um sentimento de solidariedade, né? Então ele vai pensar aí. Durkheim ele pensa nessa divisão social do trabalho como uma coisa orgânica, e ele traz essa metáfora do corpo humano, dizendo que cada pessoa, cada profissional exerce uma função dentro desse corpo humano. Por isso que todos são necessários, por isso que todos são importantes, né? É bem essa questão, é bem a questão de pensar que cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância, né? Então, não é para copiar, não precisa copiar, né? Então, para a gente pensar mesmo, para a gente refletir sobre essa situação, essa questão aqui que o Durkheim traz para a gente, né? Então, Durkheim, ele coloca essa divisão como uma coisa natural, como uma coisa que tem que funcionar mesmo. Cada um vai exercer um papel, porque a sociedade é como se fosse um corpo e cada um é como se fosse um organismo que faz com que esse corpo funcione. E aí o pessoal está ali dizendo, o pior é ver a importância que nossos governantes dão para os professores, né? Os professores, na verdade, assim, eu não me recordo, não tenho essa notícia de quando nós fomos valorizados, né? Infelizmente, aqui no Brasil ainda estamos longe de sermos valorizados. É interessante porque aqui no Brasil existe uma coisa que é assim, existe serviço para pobre e serviço para rico. Eu não sei se vocês já perceberam isso.
Então, os hospitais públicos, eles têm um atendimento e um serviço voltado para uma classe social. Os transportes públicos, a gente percebe que tem um atendimento, um direcionamento para uma determinada classe social. As escolas públicas, elas têm voltado para uma determinada classe social. E a partir daí você tem alguns outros serviços que são voltados para outras classes sociais, né? Infelizmente, as questões que são voltadas, ligadas para as classes sociais mais pobres, elas são sempre de qualidade inferior, né? Como se a gente não merecesse. É porque, assim, quando a gente viaja, vai pelo mundo e vê outras coisas, a gente tem outras percepções em relação a tudo isso. Por exemplo, transporte público. Você chega em determinados países e você só anda de transporte público. E você diz que maravilha, né? Você fica encantado com o metrô, a forma como o metrô te liga à cidade inteira, a forma como os ônibus estão articulados, integrados, informatizados, né? Então a gente chega aí dessa forma. Bom, o pessoal está falando aí do Fundef, né? E na verdade, falando em relação ao professor. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que às vezes os professores não gostam de ouvir, que é o seguinte: a gente, na verdade, a gente merece ganhar mais. A gente, pela importância que a profissão da gente tem, a gente precisa e merece ganhar mais. Mas, assim, valorização, ela não é necessariamente salário, né? Não necessariamente salário, né? Porque a gente pode ser valorizado de outras formas, se sentir respeitado, se sentir valorizado, não necessariamente com salário. Salário é importante, salário é necessário, mas não é isso que torna a gente respeitado, tá certo? É condição de trabalho, material, uma estrutura, tudo isso, na verdade, vem a reboque. A grande questão é que hoje, em muitas prefeituras, inclusive aqui em Salvador, se você quiser dar aula de verdade, você traga seu material de casa, né? Então, e eu já trabalhei também em instituições privadas e já vi que, assim, mesmo pagando, às vezes, muito melhor do que a iniciativa pública, você também não era respeitado, né? Então, essas condições dignas de trabalho, recurso didático, formação, né? Tudo isso, na verdade, é respeito. É respeito pelo trabalhador. Valorização, isso aí é valorização. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, aí a gente vai ver também como Marx entendia essa sociedade. Para Marx, a divisão do trabalho em especialidades produtivas gera uma hierarquia social na qual as classes dominantes subjugam as classes dominadas. Aí você já percebe que Marx tem uma outra visão que não é a visão de Durkheim. Enquanto que Durkheim achava que essa divisão do trabalho era uma coisa natural, era uma coisa orgânica, era um agrupamento solidário. Para Marx, não. Para Marx, ele entende que essa classificação, que essa divisão no mundo do trabalho, essa divisão social no mundo do trabalho, ela entra no conceito, ela entra no critério de segregação e de dominação social. Então, eu passo a dominar você porque você exerce uma profissão braçal, né? Então, essa separação, isso aqui no Brasil fica muito claro para a gente. Por que no Brasil? Porque aqui a gente ainda tem um nível de escolaridade do nosso povo que é muito baixo, né? Mas se você for lá para os Estados Unidos, ou se você for para a Europa, onde o nível de escolaridade é mais elevado, né? Onde você vai ter mais dificuldade de encontrar quem varra o chão, quem limpe o banheiro, quem faça trabalho de pintura. Você vai ter essa dificuldade lá, porque exatamente
vai existir, na verdade, um nível de escolaridade maior. Então, esses outros profissionais, eles vão receber mais, eles vão ganhar mais. Deixa eu ver aqui o pessoal falando aqui, condições dignas de trabalho. Aqui na localidade mesmo, temos 3 turmas do MTEC, só em uma, essas do terceiro ano, está tendo aula, pois os notebooks das outras 2 estão quebrados. E faz dias e os responsáveis dizem que não pode fazer nada, falta verbas. E aí? E aí é aquela situação, né? É terrível. Então, um programa desse, todo estabelecido, estruturado, né? O MTEC é um programa caro para chegar aí e, de repente, não funcionar 2 turmas de primeiro e de segundo ano, porque não tem um laptop que custa R$ 1.500 ou até menos, né? Então, de fato, é triste ouvir isso, é péssimo ouvir isso. Então, é bem complicado. Mas a gente sabe também que existem prioridades, né, para o governo, né, para os governos. Bom, vamos lá, vamos seguir. Olha, gente, a gente também não é inocente, a gente sabe que existem muitos problemas, né? Então nem adianta a gente tentar, eu sei que às vezes a gente quer falar porque a gente quer desabafar, mas não adianta a gente elencar todos os problemas, porque a gente sabe como, o que funciona e o que também não dá certo, né? Bom, o outro slide de Marx aqui. Para Marx, essa dominação é tensa e ela gera um conflito chamado luta de classes, né? Então, essa luta de classes, ela se estabelece a partir dessa divisão social do trabalho. Tranquilo? Entendido? Bom, a gente vai ter, a gente vai ter, na verdade, um outro pensador, que é o Max Weber, que esse daí já pensa diferente dos outros 2. Né? E aí no confronto de ideia a gente apresenta os 3 aqui para vocês. Weber, ele tem uma pegada onde ele coloca todas as questões buscando para ações individuais, né? Então Weber, ele traz essas ações individuais, ele traz essa responsabilidade, essa responsabilização para o indivíduo, tá certo? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, se existe divisão do trabalho, existe divisão porque cada indivíduo optou por isso, ou cada indivíduo não conseguiu, se existe uma profissão que paga mais e outra que paga menos, significa que um indivíduo ele não se esforçou o suficiente para alcançar essa outra profissão que remunera melhor, ou ele não preferiu, beleza? Né? Então, é isso aí. Max Weber ele percebeu uma nítida diferença entre trabalhos de católicos e protestantes, onde esses eram austeros e valorizavam o trabalho, além de possuírem uma doutrina religiosa mais alinhada ao capitalismo, o que culminou na tendência ao empreendedorismo típica das sociedades protestantes. Essa fala de Weber, na verdade, está baseado no fato de que Weber o que dá start ao trabalho dele, o que dá start ao pensamento dele é a reforma protestante calvinista, né? Então, como eu já falei para vocês, os calvinistas, eles buscavam a prosperidade, eles buscavam o crescimento. Então, o que acontece? Weber, na verdade, ele vai observar o óbvio, né? Os protestantes, com um discurso de prosperidade, de trabalho, de que a preguiça era um pecado, tal, de que o lucro não era pecado, eles vão trabalhar e eles vão se esforçar e eles vão conseguir mais prosperidade, mais riqueza. Para os católicos, principalmente os católicos que já estão ali saindo da Idade Média, o lucro era visto como pecado. A ganância era vista como pecado, né? A questão da ambição era vista como pecado, né? Então, por isso,
a humildade era pregada, né? Então, os católicos eles vão prosperar menos. E essa é uma visão clara. Se você pegar o mapa mundi e separar por cores, países católicos, países protestantes, você vai ter uma clara visão e vai entender que os países protestantes, eles são muito mais prósperos, eles são muito mais ricos. Os países que têm o protestantismo, eles são mais ricos exatamente por conta de toda essa teoria criada. Beleza? Tranquilo. Então, tudo isso, na verdade, vai fazer a gente pensar, vai fazer a gente refletir sobre como se estrutura o trabalho. Não é à toa que a gente tem um trabalho, a gente tem essa perspectiva do trabalho na nossa sociedade em classes sociais. Isso é próprio para que a gente permaneça nessa ou naquela classe social, né? Então, é óbvio. E aí, de tarde, chegou até o questionamento, Lorena, inclusive, se quiser falar, pode falar. Chegou até o questionamento das cotas raciais, né? Se a gente achava justo as cotas raciais. E eu estava dizendo que exatamente as cotas raciais, elas possibilitaram muitas pessoas que não tiveram acesso, não tinham acesso a determinadas profissões, chegassem a essas profissões, né? Então, as cotas raciais, justamente quem é que pode promover esse acesso a essas profissões? São exatamente políticas públicas, né? Então, as cotas raciais é uma política pública. A questão do FIES, do ProUni, são políticas públicas capazes de promover determinadas classes a outro nível. Então, faculdades de direito, de medicina, que desde que a gente entende por gente aqui, né? Então, a chegada de Dom João em 1808, quando ele chega aqui, e logo em seguida ele cria a escola de medicina, a escola de direito aqui no Brasil, ele, na verdade, ele está estabelecendo ali políticas para a elite, né? Se a gente pensar bem, o negro não podia acessar a faculdade até meados do século XX, né? Então, se a gente pensar bem, só depois do século XX é que os negros vão ter acesso às universidades, né? Então, é bem complicado isso, porque não era que ele não tinha acesso porque ele não podia, é porque ele era proibido mesmo, né? Então, é bem assim, bem dessa forma. Beleza? E o pessoal ainda está discutindo ali a questão da falta de estrutura. Aí a gente chove no molhado, porque de fato a gente aqui não tem como atender vocês. E eu vou te dizer que aqui dentro do MTEC a gente conhece toda essa realidade, a gente conhece toda essa situação de penúria. A gente reza que um dia as coisas se ajeitem, porque o programa ele funciona em parceria também com as prefeituras, né? A prefeitura ela entra com essa estrutura que deveria ter aí, que vocês estão falando, né? E o Estado ele entra com toda essa estrutura macro aqui, né? Então, infelizmente, não tem como a gente rever isso. A gente, não tenha dúvida que ela conhece essa realidade, ela sabe e ela briga. Talvez seja uma pessoa que brigue muito pela questão aí do MTEC, viu, gente? É uma pessoa que acredita nesse projeto, não é um projeto, nessa escola. Tem uma pessoa que acredita, é a nossa diretora. E aí não estou puxando o saco, não. Nem adianta fazer a glu. Tá certo, gente? Vamos lá, vamos seguir. Então, essa questão das profissões, elas delimitam, na verdade, o lugar social que a gente ocupa. Beleza? Bom, tranquilo. Lore, quer falar alguma coisa? Na verdade, César, o que eu estava pensando aqui, eu estava divagando e devaneando, é que geralmente,
trabalhos, profissões que são menos valorizadas e menos remuneradas, elas têm alguma relação, não em sua totalidade, mas algumas, uma grande maioria, tem uma relação com coisas que socialmente são estigmatizadas e são consideradas como impuras. Então, por exemplo, a questão do lixo, a questão da morte, então, né, coveiro, o gari, né, eu acho que tem aí um componente que não é só financeiro, que talvez não esteja só relacionada, né, ao salário, mas também o tipo de trabalho, como a nossa discussão é como é que nós classificamos as pessoas a partir do viés trabalho. Eu estava aqui pensando, né, como dever de casa aí para vocês, né? Pensem aí, redação, né, que talvez não seja só uma questão salarial, mas também tem a ver com aquilo que é manipulado nesse trabalho. No Brasil, Lore, a gente ainda tem uma questão, uma tradição, que é a tradição escravista. Que a gente, na verdade, não pode se desligar disso. Na verdade, está no mundo inteiro, né? Talvez seja ainda um resquício dessa divisão grega, né? Do trabalho braçal. Sim. E do trabalho intelectual. Então, que os europeus conseguiram já se descolar disso. E a gente ainda não. E talvez não. Porque é para a gente pensar mesmo. A gente se livrou da escravidão. O Brasil foi o último país aqui da América a se livrar da escravidão. E a gente se livrou da escravidão em 1888. Então, ou seja, tem pouco mais de um século que a gente conseguiu se livrar da escravidão. É muito pouco tempo histórico. E essas marcas, elas estão aqui em todos os lugares. Então, o trabalho braçal, o trabalho serviçal, ele ainda é destinado para uma camada da sociedade. Ele ainda é destinado para um grupo social, né? Ele ainda é destinado... É interessante porque, assim, a minha irmã, ela trabalhava no setor de recrutamento de um supermercado aqui, e aí um vizinho lá onde a gente morava, ele ficou desempregado. Ele não tinha, na verdade, nenhum tipo... Ele era cobrador de ônibus, ele não tinha nenhum tipo de qualificação, e ele foi a ela... pediu emprego. Ela diz, olha, infelizmente eu não tenho um emprego para te dar aqui. A única vaga que eu tenho aqui é de serviços gerais. Você quer? Porque ele colocava com tanta eminência assim que estava precisando de qualquer emprego, que precisava. Então, quando ele soube que a vaga era de serviços gerais, ele disse, eu não posso aceitar essa vaga. Porque ele não se via, na verdade, ele como uma pessoa que era branca, ele não se via, na verdade, com a vassoura na mão, né? Então, ele não se via fazendo esse tipo de serviço. Ele não falou isso, né? Mas era assim, um cobrador, que, na verdade, um cobrador aqui de ônibus de Salvador, talvez ele ganhe um pouco mais do que um salário mínimo, né? O salário mínimo é salário mínimo, não tem jeito. Então, eu não sei quanto ganha um cobrador de ônibus, mas... Eu chutaria aqui em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, né? Eu chutaria isso, um pouco mais do que um salário, né? Porque um salário seria 1.900 e alguma coisa, né? Então 1.800 e alguma coisa. Então um pouco mais do que um salário e meio. Então assim, quando eles dizem eu não posso aceitar essa vaga, é exatamente isso, a ideia de que assim tem alguns trabalhos que não são dignos para mim. Tem alguns trabalhos que não fazem parte do meu status social. Fora que ele não tinha status social nenhum, né? Eu topo para a cozinha. Eu topo para algum lugar. Mesmo se eu perdesse esse emprego, se eu saísse do estado, da prefeitura e tal, eu toparia ir para um salário que me pagasse mais, né? Mas eu tenho uma outra percepção, eu tenho uma outra visão, né? Talvez não fosse o emprego que eu sonhei, mas com um salário a gente conversa. Pagando bem, que mal tem, né? Então, é bem aí. Galera, nossa momento de exposição está chegando ao fim, então deixa eu colocar para vocês aqui onde é que a gente encontra esse conteúdo. Esse conteúdo
É um conteúdo fácil, vocês encontram na internet, em vários sites. Mas aí a gente tem esse conteúdo no nosso livro de Sociologia, lá na unidade 4, O Mundo do Trabalho e Desigualdade Social, capítulo 9, Trabalho e Sociedade, página 220. Esse material também está no material de apoio que está lá no AVA, está acessível a todo mundo, né? Então, é possível pegar lá, beleza? A gente tem aqui algumas referências, que são as referências que a gente utiliza sempre. Galera, eu já vou chamar aqui de olho na síntese para a Lorena fazer essa síntese gostosa da aula. Vai lá, Lorena. Bora lá, gente. Vamos começar esse nosso momento, que é um momento de retomada, né? Isso de tudo de tudo aquilo que a gente viu ao longo dessa aula. Então, primeira coisa é lembrar que a aula foi uma aula sobre divisão social do trabalho, né? E que a concepção, a noção sobre trabalho, ela nem sempre foi a mesma ao longo, né, da história da humanidade, né? O professor César falou para vocês, não é isso, que inicialmente, quando a gente pensa nos gregos, na Grécia Antiga, eu tenho um trabalho braçal que vai ser mais desvalorizado, um trabalho intelectual que vai ser mais valorizado. Então, percebam que a concepção sobre o trabalho, aquilo que se pensa acerca do trabalho, vai modificando ao longo da história da humanidade. E quando a gente pensa nessa modificação da concepção do trabalho, a gente pensa também em uma classificação do trabalho por importância, né? Então, à medida que eu tenho concepções diferentes sobre o trabalho, eu tenho concepções diferentes sobre esses trabalhadores, né? E alguns trabalhadores que vão ter determinadas profissões vão ser consideradas como sendo inferiores, né, do que outros, né, que têm outras profissões. E a gente viu isso ao longo, né, da aula, quando se comparou, né, o dar certo ou não dar certo, o que é dar certo, o que é não dar certo, né, dentro dessa concepção hierárquica das profissões. Tá bom? Bom, depois falamos sobre a divisão do trabalho para os principais pensadores da sociologia. E aí a gente tem Marx, Durkheim e Weber, né, que são os clássicos da sociologia, e cada um vai ter uma concepção diferente, uma interpretação diferente acerca do trabalho. Nem todos eles tiveram um trabalho, né, como foco central, né, da sua análise, como é o caso de Weber, que não tem um trabalho como foco central da sua análise. Mas vamos começar com Durkheim. Durkheim, como o professor César falou, ele vai entender a sociedade como um organismo, né? Assim como o corpo humano, né, um organismo vivo, cada órgão vai ter uma função. Dentro da sociedade, cada trabalho vai ter uma função, vai ter uma importância. Para Durkheim, em sociedades primitivas, sociedades primeiras, eu tenho uma menor divisão social do trabalho. Em sociedades modernas, em sociedades mais complexas, uma maior divisão do trabalho. E essa relação entre menor divisão do trabalho e maior divisão do trabalho vai implicar em uma coesão, dessa sociedade. Então, sociedades com uma menor divisão são mais coesas, e sociedades com uma maior divisão do trabalho, elas vão ser menos coesas. Vai existir menos solidariedade entre essas pessoas, tá bom? Com relação ao trabalho, Marx ele vai ver o trabalho como sendo não só o motor da história, a luta de classes como sendo o motor da história, mas ele vai ver o trabalho também como sendo propulsor também da desigualdade, né? Promovendo a desigualdade, né? Porque eu vou ter uma relação entre dominantes e dominados, uma relação que vai ser sempre antagônica, e isso vai agravar e gerar mais desigualdades, né, ao longo da história da humanidade. E Weber, como eu falei, não tem como objeto central, né, de sua análise o trabalho, mas ele vai pensar, né, como na sociedade capitalista eu tenho o surgimento de uma burocracia, de uma ética protestante, e como essa ética protestante vai favorecer uma determinada visão sobre o trabalho, né? Uma visão mais ascética sobre o trabalho, uma visão que vai valorizar o lucro, vai valorizar a ideia de predestinação lá de Calvino, vai pensar na ideia de que alguém foi bem-sucedido, né? Se ela foi bem-sucedida no trabalho, né? Se conseguiu acumular riqueza, se ela conseguiu prosperar, né? Ser abençoado, digamos assim. Bom, resumidamente, foi isso aí a aula de hoje, tá bom? Volta aí, Isso César. aí é muita coisa, viu, Lorena? Muita coisa. Galera, então, aquele beijo para vocês.
e o desejo de encontrar vocês na semana que vem em mais uma aula de Sociologia. Até lá! Tchau, tchau!